Irmão, vamos abrir a Bíblia lá em João, capítulo 12, do 1 em diante. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-o, pois para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque aos pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Até aqui, irmãos. Irmãos, esse é um texto muito conhecido. É um texto onde Maria Betânia, ela chega e unge o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que em Lucas no capítulo 10, diz assim, Lucas 10, 38, diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe: que me ajude? Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e enfadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque eu li esse outro texto aqui, que parece que não tem alguma coisa a ver. Porém, nesse texto de Mateus diz que Maria, ela estava aos pés de Jesus. E aqui, novamente, em João 12, diz que Maria, ela ungiu o Senhor Jesus Cristo e ela enxugou os seus pés com o próprio cabelo. E em Mateus, diz que nesse mesmo texto, lá no capítulo 26, Mateus fala que Maria, ela ungiu a cabeça de Jesus. Então, ela ungiu Jesus Cristo da cabeça aos pés. Vamos ler lá em Mateus 26 também. Diz assim, do 6 em diante: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, não conhecendo, disse-lhe: por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haver de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparado-me para o meu sepultamento. O 13 diz assim, em verdade vos digo que aonde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a sua memória. Então, esse acontecido aqui de Maria, e é interessante que eu já ouvi muitas vezes falar sobre Maria e Marta, que Marta ela estava só preocupada com servir, porém, servir faz parte também. Estar na recepção faz parte.
limpar a igreja faz parte. Servir na igreja como servir o povo de Deus faz parte. E Marta estava ali também, fazendo parte, tanto que ela era as irmãs. Mas o interessante é que Jesus disse ali que Maria escolheu a melhor parte. Não quer dizer que a pessoa servir está descartado, não é isso. Mas o que eu quero trazer essa noite é: qual tem sido a nossa entrega ao Senhor? Como tem sido a nossa entrega a Deus? Porque Marta, ela estava ali, o mestre estava na casa dela. E quando alguém que para nós é importante, a gente quer dar o melhor. E eu vejo que Marta, ela queria dar o melhor. Queria servir Jesus Cristo ali com o melhor. Só que Maria, ela estava aonde? Aos pés do Senhor. Muitas vezes a gente anda apenas servindo, mas a gente não está se servindo daquilo que está vindo do alto. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente quer ser útil na obra. Muitas vezes a gente quer fazer todas as coisas, mas a gente esquece do principal. Não quer dizer que as outras coisas são desprezíveis, não. É necessário. Mas o principal é estar nos pés do Senhor. Porque ali a gente dá uma verdadeira adoração, o nosso culto é um verdadeiro culto a Deus, e onde não será tirado de nós. E Maria, ela novamente estava ali. Mas no João, capítulo 11, aconteceu algo que foi a morte do seu irmão. Olha em João 11, se a gente ler o capítulo inteiro, fala que Jesus estava em outro lugar, e que Lázaro morreu, e que passou 4 dias. Mas Jesus já sabia que ele estava morto. Mas olha o que diz aqui no 20, João 11, 20, diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então, Lázaro já estava morto aqui, o seu irmão já tinha morrido. E aí, depois de 4 dias, Jesus voltou. E ele não tinha chegado ali ainda, mas estava próximo. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantasse e saíram, seguiram, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que a diferença de quando Marta encontra Jesus Cristo e quando Maria se chega diante de Jesus. Olha o que diz: lançou-se aos seus pés novamente. Maria, quando se encontrou com Jesus, ainda que seu irmão já estava morto, ela lançou-se aos pés de Jesus novamente. Marta, não quer dizer que ela não cria. Não é isso. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas a nossa adoração a Deus, a nossa busca por Deus, não é igual Maria.
É por isso que nós não vemos muitas coisas, irmãos. Porque a gente crê e a gente fala que crê. Como Marta falou aqui, eu creio, Senhor. Mas o próprio Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e vida. E ela falou assim, mas ela não entendeu. Aí eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas o Senhor disse aqui, ó, eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Maria se encontrou com Jesus, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os seus, que com ela vinha, moveu-se muito seu espírito, perturbou-se. Veja outra coisa importante aqui, irmão. Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Tanto que ele disse aos seus próprios discípulos. Porém, Marta chegou diante de Jesus, teve um diálogo com Jesus Cristo. E Jesus falou bem assim, ó, teve um diálogo ali, ó, ele vai viver novamente, ele vai ressuscitar. Mas quando Jesus se encontrou com Maria, olha o que diz no 33, Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que estavam com ela, moveu-se muito o seu espírito, perturbou-se, e disse, onde pusestes? Disse-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. A atitude de uma pessoa, como é a nossa adoração a Deus, faz com que o Senhor se comova, faz o coração de Deus mover, milagres acontecem, mas ele já ia curar, mas olha a diferença de quando Maria chega diante dele, e Marta chega diante dele, mas ele amava eles de igual modo, tanto que a palavra de Deus disse que Jesus amava Lázaro. Aqui não está dizendo que ele amava mais, não, mas a entrega de Maria era superior a Marta. É por isso que muitas vezes a gente está dentro da igreja, ora, e parece que nada acontece. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, mas Senhor, eu estou ali batendo, orando, mas é só palavras que saem da nossa boca. Eu creio. Se a gente sair aí fora e perguntar que as pessoas creem em Deus, todo mundo vai dizer que crê em Deus. Mas se entregar desse nível, são poucos. São poucos. Quando se entregamos desse nível de Maria aqui, ó, que chega diante dos pés de Jesus e fala, Senhor, que na hora de aprender ela está nos pés, mas na hora de adorar ela também está nos pés do Senhor. Aí milagres acontecem. Aí o mover do Espírito acontece. E aí move o coração de Deus. Quando nós dá uma verdadeira adoração a Deus, o coração de Deus, ele não se aguenta. Porque Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Mas para isso, irmãos, a nossa adoração tem que ser desse nível. O culto começou, é hora de adorar a Deus. Quem vem no sábado sabe que a pastora trouxe um estudo sobre louvor e adoração. Depois ouve lá esses dois estudos sobre a adoração a Deus, a profundidade do que é adoração a Deus, irmão. E Maria aqui, ela se entregou aqui. E a gente sabe o decorrer desse capítulo 11 aqui, onde chega lá, e olha o que está acontecendo nesse capítulo 37, e algum deles disseram, não pôde ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Novamente, Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é que já faz 4 dias. Até aqui, Marta não tinha entendido ainda. O Senhor estava falando aqui, ó, arranque a pedra. Mas, Senhor, já está cheirando mal. O nível de intimidade pelo qual, quando ela estava servindo, e estava servindo, não estava errada, mas o nível de intimidade, quando ela estava servindo, era diferente de quem estava nos pés dele. Porque Maria tinha intimidade. Tinha intimidade. Você quer ter intimidade com Deus? Vai para os pés.
se entrega totalmente a Ele. E até aqui, Marta ainda não tinha compreendido o que Jesus tinha falado para ele. Daí passa para o capítulo 12, onde Jesus estava ali, com Lázaro já ressuscitado, e Maria pega um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu seus pés e enxugou os pés com seu cabelo, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. O que ela tinha de mais precioso. Se for ver em dinheiro, 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho, irmãos. 1 ano. E muitas vezes para a gente ofertar, não está falando só de dinheiro não, irmãos. Para a gente ofertar. Agora imagine você ofertar, trabalhar 1 ano para você ofertar. E ela deu tudo o que tinha de mais precioso, porque o texto ainda fala aqui, muito preço. Não era algo barato. Era simplesmente 1 ano. Não era 1 semana e não era 1 mês. Era 1 ano que ela estava ali, que para alguns dos discípulos, desperdiçando. Muitas vezes, quando mexe no nosso bolso, é difícil. Mas esquece o bolso e olha para o nosso tempo. Como está sendo o seu tempo para Deus? Será que você está dando o seu melhor? Porque ela tinha aquilo de algo mais precioso que tinha. Ela estava colocando ali, e ungindo o próprio Senhor. Ela estava adorando a Deus com o que tinha, de tudo que tinha. E muitas vezes temos tantas coisas, mas não adoramos a Deus. Por isso que milagres nos acontecem. Por isso que o Senhor não se move, não se perturba o espírito. Porque as pessoas só querem a mão de Deus, mas não querem ir para os pés dele. Porque como Mateus disse que ela ungiu da cabeça aos pés, e ela enxugou os seus pés, e ela foi lá no mais baixo lá, ela se humilhou e falou: Senhor, o Senhor, por gratidão a Deus, mas não foi só porque ele tinha ressuscitado seu irmão, não foi só por isso, porque antes disso, ela já andava nos pés do Senhor. Isso não é consequência de uma boa ação. Quando entendermos que para mover o Senhor, precisamos nos entregar mais por inteiro, dar tudo o que temos, aí certamente você vai ver a sua vida mudar, você vai ver milagres acontecer, você vai ver que o seu nível de intimidade com Deus será outro nível. Não será simplesmente daqueles que vêm e que servem. Tem os que vêm e os que servem. E são necessários servir. Mas tem aqueles que vêm, que servem e o adoram. Tem aqueles que é íntimo. Mas para isso, para ser íntimo, olha o que Jesus disse. Ela escolheu a melhor parte. Eu ouvindo algo do mestre, sabe o que era que eu faria? Deixava tudo lá, as panelas para lá, e corria aos pés do Senhor. Mas mulher é assim, ela estava preocupada com a casa, e não estava errado, irmão. Mas há momento que você tem que se desligar. Se você veio aqui essa noite, é para você se desligar dos problemas lá fora. Porque o Senhor disse: vinde a mim. Então estamos aqui hoje. E o Senhor, Ele deu aquilo que tem de mais precioso, porque aqui, foi 6 dias antes da sua morte. Ele ia se entregar. Assim como Maria deu tudo o que tinha, o Senhor também se entregou por nós. Mas muitas vezes, a gente não reconhece, não valoriza esse nível, não. Você quer chegar nesse nível de Maria? É interessante que naquela época as mulheres não eram tão valorizadas, mas o próprio Jesus disse aqui, aonde será pregado esse evangelho, isso aqui vai ser escrito para memórias suas, a partir de uma mulher. Agora, você quer ter esse nível dessa mulher? Faça como ela faz, faça como ela fez, dê tudo.
Entrega tudo. O que é entregar tudo? Entrega o seu trabalho, a sua vida, o seu casamento diante do Senhor. Entrega o seu tempo. Dê valor aos cultos. Dê valor à intimidade com Deus. Dê valor ao que o Senhor fez ali na cruz, para nos livrar do inferno. Porque essa vida aqui é passageira, irmãos. 60, 70 anos, passa assim, ó. Orai e vigiai. Porque quando o noivo chegar, talvez achará fé na terra. Vamos estar preparados? Maria certamente estava. Porque ela deu tudo o que tinha. Deu tudo o que tinha. E tudo o que tinha não era simplesmente dinheiro, não. Ainda que fosse um ano de trabalho. Dê a sua vida para Deus. Entregue sua vida para Deus. Se você até hoje não se entregou totalmente, faça isso. E se você já fez, mas não está nesse nível, procure estar. Que daí você vai ver o sobrenatural de Deus agir neste lugar aqui e na sua vida. Que Deus abençoe.